O assunto hoje é hidrostática. Tranquilos? Então tá aí. Bem, vamos tentar manter aquela linha, né? Explicar alguns tópicos, né? E já ver logo, já aplicar, né? Alguns exercícios, ok? Eu vou seguir o material de vocês aí à risca, beleza? Tranquilos? Bem, aqui, tá? Eu tenho, até calcular isso aqui, eu tenho uma pressão atmosférica, beleza? Então tá aí. Bem, então se eu estou assim numa parte mais alta, né, de um determinado local, eu tenho uma quantidade menor de ar em cima da minha cabeça, então eu vou sofrer uma pressão atmosférica. Eu vou ser pressionado, né, de forma diferente, né, pelo ar que me envolve aqui. Se eu estou numa parte muito baixa, né, digamos que é o nível do mar, por exemplo, eu tenho uma pressão maior em cima da minha cabeça, porque tem uma coluna maior de ar. Aí vem o conceito de pressão. O que é pressão, né? Pressão é força sobre área. E eu coloquei um dado interessante aqui, que é o seguinte: só para você ter uma ideia, se eu pegar 1 centímetro quadrado, o que é 1 centímetro quadrado, né? Quase a largura de um dedo, né? Então, se você pegar 1 centímetro quadrado, tá? Isso no nível do mar, tá aqui no nível do mar, de maior pressão. Se eu pensar numa coluna, num cilindro de ar, tá? Vou imaginar um cilindro que eu devo ter aqui, não é possível, né? Que eu tenho imaginar que eu tenho um cilindro, né? De ar em cima da sua cabeça. Se for imaginar esse cilindro de ar, né? Que essa coluna de ar aqui, se você imaginar que ele tem uma área aqui de 1 centímetro quadrado, eu não trabalho com centímetro quadrado, né? Passar isso aí para metro, vai ficar né, centímetro, decímetro, metro. Vou andar duas casas. Como é o quadrado, é só multiplicar por 10 a menos 4 metros quadrados, ok? Então tá aí. Essa é a área de uma coluna. Pedimos para você imaginar uma colunazinha que é muito pequena. E isso tudo vai representar, de acordo com a densidade do ar, uma massa, ok? Uma massa de 1 quilograma, tá? Uma massa de 1 quilograma. Mas vamos pensar em termos de força, ou melhor, em termos de força-peso, né? Se eu for pensar em termos de força-peso, nós estamos falando de um peso, né, mg, de 10 newtons em cima da sua cabeça. Então, olha só, 1 centímetro apenas de ar. Ar tem uma densidade, voltando aqui, tem uma densidade muito baixa, né? Se for comparar com a água aí, que é 1, o ar grosseiramente é 1000 vezes menor. Tem um 10 a terceira aqui, 1000 vezes menor. Então, relativamente pouco denso, né? Densidade bem pequena. Então, 1 centímetro já dá 1 quilograma, que calculado a força-peso aqui, ó, né? Você vai ter em cima da sua cabeça já uma forcinha aí de 10 newtons, né? Considerando grosseiramente também que o G é igual a 10, né? Então, tá aí. Isso para uma área de apenas 1 centímetro. Então, eu estou calculando a pressão atmosférica, hein? Então, vamos calcular a pressão atmosférica. Pressão atmosférica, aqui é força, tá? Eu sei que é 10 newtons, mas eu vou colocar módulo, mas eu vou colocar a setinha para você não confundir com a pressão. Então tá, pressão é força sobre área. Aí eu estou imaginando, né, uma coluna de ar em cima da sua cabeça aqui. Então, a força é de 10 newtons, e isso sobre uma área de 1 centímetro quadrado, que eu passei para metro aqui, deu 1 vezes 10 a menos 4 metros quadrados, ok? Tá aí, ó. Então, isso aqui vai dar 10 por 1, né? Vai dar 10, passo o 10 a menos 4 para lá, vai dar 10 a quarta. Newton por metro quadrado, unidade importante aqui, tá? Vou colocar de forma correta, vai ficar 1,0,
vezes 10, diminuir aqui, eu vou ter que aumentar a potência, vezes 10 a quinta newtons por metro quadrado. Eu estou falando em termos de newton por metro, estou falando de uma pressão considerável, tá? Considerável, que eu comecei pensando em 1 centímetro e cheguei na pressão atmosférica, tá? Então, essa pressão atmosférica aí, ó, se eu tirar essa potência de 10, a gente está falando de 100 mil newtons por metro quadrado. Se pensarmos em termos de força sobre metro quadrado, tá? Né? Só dividir por 10. Então, estamos falando de 10 mil quilogramas, tá? Já não é unidade de pressão mais, mas só para ter uma noção, por metro quadrado. Bem, essa pressão só não esmaga a gente porque ela é muito bem distribuída ao longo de todo o nosso corpo. Cada átomo da nossa pele está sofrendo a ação de uma pressão alta como essa. Né? Isso no nível do mar. Né? Nós estamos a 1.400 e pouquinho acima do nível do mar. Então, já ficamos livres, né, de 1.400 e poucos metros aí de ar em cima da nossa cabeça. Mas só para ter uma ideia do tamanho dessa pressão. Tá? Eu acho interessante o seguinte. Fala 7% é baixo, mas eu acho que isso é muito relativo, tá? Porque costuma cair em muito concurso público, inclusive, essas questõezinhas de pressão. Por quê? Porque é um trabalho, gente, até dentro de laboratório, de vez em quando, é muito comum a gente dar umas manotas se não prestar atenção nas unidades. Porque pressão é coisa que quase ninguém conversa direito entre si. Uns dão unidade de pressão em libras, usa libras ao quadrado, outros usa distância em pés, né? Que eu até comentei lá, lá no trabalho energia, né? O valor de um pé. As unidades são variadas demais. É muito comum a gente dar um vacilo, fazer um cálculo errado num laboratório de engenharia, para você ter uma ideia, devido à quantidade de unidades diferentes. Então, eu acho bem mais fácil a gente memorizar algumas unidades. Então, a pressão atmosférica, quando dada em newtons por metro quadrado, é 1 vezes 10 a 5. Tá? Isso aqui é a mesma coisa, tá? Que 1 atm. Tá certo? Então, por enquanto, são informações que eu acho que são interessantes memorizar, porque evita uma quantidade absurda de conta. Tá? Então, isso aí é a mesma coisa que 1 atm, ok? Que é uma atmosfera. Tá certo? Tranquilos? Então, só para ilustrar de onde que saiu esse cálculo aí, tá? Beleza, vamos lá então. Então, já vou aplicar um pouco o conceito que eu vi aqui, tá ok? Tá aí na página, questão 3, tá na página 32, tá? Do material de vocês. É uma questãozinha da UFMG aí, falando sobre do que eu já falei até agora, que foi sobre densidade e massa específica. Qual que é a diferença entre densidade e massa específica? Se eu estiver falando de uma lata toda preenchida de alumínio, né, como fosse um cilindro maciço, não tem diferença nenhuma. Agora, se eu for falar de um cilindro oco e um cilindro maciço, tem uma diferença absurda. Né? Densidade pegar aquela massa, dividir pelo volume, e massa específica seria a massa específica do alumínio. Então, vai dar uma diferença grande, né? Por quê? Se eu pegar o maciço e fizer o cálculo da massa específica, vai dar um valor alto. Agora, se eu pegar uma oca, né, com a massa pequena, vai me dar uma densidade pequena, né? Então, é muito cuidado, porque as informações são muito diferentes, ok? Beleza, mas vamos lá, né? Para se realizar uma determinada experiência, foram feitos 3 procedimentos, galera. O primeiro, coloca-se um pouco de água em uma lata, com uma abertura na parte superior, como se fosse uma latinha de refrigerante, né? Destampada, a qual é em seguida aquecida, conforme a figura 1. Então eu coloquei um pouquinho de água lá dentro, está aberto aqui, tem um orifício, aqueci, beleza. Depois que a água ferve, né, e o interior da lata fica totalmente preenchido por vapor,
ferver a água suficientemente para produzir muito vapor lá dentro. Esta é tampada e retirada do fogo. Beleza. Logo em seguida, né, logo depois, despeja-se água fria sobre a lata e observa-se que ela se contrai bruscamente, como mostra a figura 2, né, ao ponto de ser toda deformada, né, amassada aí. Bem, então ele colocou água, aqueceu, né, depois que produziu bastante vapor, ele tampou, tirou o fogo e jogou água fria em volta. E aconteceu isso aqui com ela. Obviamente que vai querer saber o porquê disso. Com base nessas informações, é correto afirmar que, na situação descrita, a contração ocorre por quê? Né? Bem, antes de a gente tentar, né, começar a ler aqui, talvez se confundir entre um ou outro comentário aqui, ou alguma coisa que a gente não pensou, vamos analisar com calma. Primeiro que eu tinha muito vapor aqui dentro, eles fecharam, para esse vapor não escapar. Joga água fria, esfria rapidamente a lata, consequentemente o vapor também. Então a pressão interna, o que acontece? Lá dentro tinha um vapor da água que estava movimentando aqui e exercendo uma pressão interna suficiente para manter a lata intacta. Quando eu resfrio a lata, todo esse vapor que estava dentro, né, ele condensa, diminuindo drasticamente a pressão interna. Então isso aqui foi esmagado pela pressão externa, né? A mesma, como se estivesse literalmente pegando uma folha de papel e embolando, fazendo a buchinha, né? Então a pressão de fora é maior do que a interna, ok? Por isso que ocorreu isso aqui, certo? Letra A. A água fria provoca uma contração do metal das paredes da lata. Bem, não explicou, né? A lata fica mais frágil ao ser aquecida, nada a ver. A pressão atmosférica esmaga a lata, corretamente. A pressão externa esmaga porque essa condensação do vapor lá dentro, né, provoca uma queda brusca na pressão interna, né? Então, pressão externa maior que a interna, ela é esmagada. Então, sem dúvida nenhuma, pressão atmosférica que vai esmagar a lata aí, beleza? Só para não ficar sem ler a última aqui, o vapor frio no interior da lata puxa suas paredes para dentro. É, nada a ver, né? Tem umas coisinhas aqui que, como se a água fosse, né, fragilizar ou o fogo ou o calor fosse fragilizar a lata. Não. Ela foi literalmente esmagada, como se você estivesse apertando ela, né? Então tá aí uma aplicaçãozinha já de algum conceito importante. Beleza? Bem, por favor, gente, só me interromper aí, tá? Eu mandei alguns links aí, caso queiram acompanhar, tá? De 2 simuladores, tá ok? Talvez algum aí vai pedir para permissão, aí vocês pode confiar que o site é seguro, ok? Que eu vou falar sobre a pressão, né? Eu falei da pressão do ar em cima da sua cabeça, tá? O ar com a densidade baixa, tá? Densidade pequena. Imagina a água que tem uma densidade alta, né? Então coloquei essa figurazinha aqui, ok? E um sobre densidade. Então vou falar sobre densidade, pressão. Posso falar sobre densidade também, né? E aqui eu vou falar sobre empuxo, que é um dos últimos conceitos estudados lá na hidrostática. Tranquilos? Bem, aqui eu tenho 2 torneiras, uma para encher, uma para esvaziar, vários formatos de tanques, tá? Então dá para explorar até bastante coisa aqui. Eu tenho um medidor de pressão aqui do lado, ó, que eu venho colocar aqui, ó, tá? Um medidor de pressão aqui do lado de fora. Eu gosto de mexer com ATMs, tá? Aqui vai vir libras, que é o sistema métrico inglês, tá? Então eu prefiro atmosfera. Então do lado de fora tem uma atmosfera, que é aquele valor que calculamos anteriormente, que era os 1 vezes 10 a 5 newton por metro quadrado, né? Ou, para dar uma noção melhor, né, 100 mil newtons, né, por metro quadrado, como se fosse 10 mil quilos em cima da sua cabeça, tá? Em cima da sua cabeça esmagaria, né? Em toda a superfície do seu corpo, que não é pequena, né? Superfície, se for olhar, cada átomozinho da sua pele está sofrendo a pressão, então ela está muito bem distribuída. Bem, quando eu coloco esse medidor aqui no fundo, tá? Ele tem uma pequena variação,
tá? Muito pequena, olha só, tá lá na quarta casa, então nem preciso considerar, é só porque eu abaixei ele um pouquinho aqui, tá? Se eu pegar minha régua, eu vou ver que eu estou aproximadamente, vou botar no cantinho aqui, pode ser aqui também, eu estou aproximadamente, olha só, vamos fazer assim, né? Melhor, né? Eu estou praticamente a 3 metros de profundidade, por isso que dá uma pequena variação, é 3 metros a mais de ar sobre a minha cabeça, tá? Imagina eu em Diamantina, então, a 1.400 e poucos metros acima, né? Então você vê que é considerável, né? 3 metros aqui deu uma diferençazinha que vamos desprezar, né? Mas imagina 1.400, então aqui a pressão é um pouquinho menor. Bem, então à medida que eu começo a encher isso aqui, né? Eu vou pressionar mais o fundo aqui, né? Vou começar a pressionar mais o fundo aqui. Então, eu estou aumentando a coluna de ar em cima do fundo lá. Eu coloquei o equipamentozinho, né? O barômetro, né? Que mede pressão, bem lá no fundo, tá? E estou enchendo isso aqui. Então, eu vou colocar 3 metros de água e já percebi que eu tenho praticamente quase 1,29 atm. Então, eu aumentei quase que um terço a mais aqui, né? Para que, né? Na verdade, 29% a mais, né? Isso para uma aceleração da gravidade 9,8, isso para uma densidade, né? No caso aqui, 1.000 kg por metro cúbico é a densidade da água, tá? Obviamente, se eu Thiago, mudasse... Oi, pode falar. deixa eu só te perguntar um negócio rapidinho, eu não entendi direito. A densidade do material, por exemplo, a densidade do líquido, interfere, na Ótimo, pressão que ele vai exercer em outro material? ótima pergunta. Se eu colocar aqui a gasolina, que tem uma densidade menor, né, que ela passou para 700, a água é 1.000, né? Passou para 700, 0,7, né, gramas por 100. Já diminuiu a pressão. Então, se eu diminuir a densidade de um líquido que está em cima da minha cabeça, por exemplo, eu vou diminuir a pressão, né? Então já caiu aqui para 1,20, estava 1,29. Compensação, né? Imagina a bagunça, né? Se eu colocar mel, né, que tem uma densidade de 1.420, né? Já aumenta para 1,4. Né? Então, a quantidade de líquido não importa, mas a densidade do líquido importa bastante, né? Bastante. E a densidade, a aceleração da gravidade também, né? Se eu mexer na gravidade aqui, ó, e para Júpiter, que é praticamente 29, vou ter uma pressão absurda, de quase 3,6. Se eu for para Marte, né, eu já vou diminuir drasticamente. Eu quase não tenho atmosfera em Marte, na verdade. Né? É, né, a presença de ar na atmosfera lá é muito pequena. Então, considerando a nossa Terra aqui de 9,8, eu tenho 1,40. Então a densidade do líquido influencia. Quanto mais denso o líquido, maior é essa pressão. Então é bom que eu já vou percebendo, né, o que é que influencia e o que não influencia. Tá? Vou pegar exatamente a água aqui, ok? A gravidade vai influenciar, né? Aqui são só recursos métricos só, né? Se eu mudar o formato, a quantidade de água, tá? Vamos lá. Deixa eu voltar aqui e tirar tudo isso aqui. Se vou colocar aqui praticamente aqui no fundo aqui, tá lá. Aquela variaçãozinha pequenininha lá, né? Lá na quarta casa, só porque eu estou no fundo aqui. Então, se eu encher isso aqui de água, bem, com certeza esse recipiente aqui cabe bem mais água, né? Mas eu continuo com a mesma densidade que eu estava antes, praticamente, né, gente? Praticamente a mesma, porque depende da posição que eu coloco aqui. Então, olha só, a quantidade, eu variei a quantidade de líquido, tem bem mais líquido aqui, mas não mudou nada na pressão. Então, o que manda na pressão é a profundidade, a densidade do líquido, né? Eu percebi aqui que eu tenho desde uma pressão menor até uma pressão maiorzinha aqui, tá certo? Então, a densidade do líquido manda muito, né? É fundamental, e a gravidade do local que eu estou, certo? Então, aqui deu para ter uma noção
que vou calcular, né? Como é que eu vou calcular isso aqui, mas já deu para perceber que à medida que eu vou mexendo aqui na profundidade, eu vou subir no meu barômetro, vai diminuindo a pressão. Vai diminuindo a pressão, vai diminuindo a pressão, diminuindo a pressão, até eu chegar na pressão atmosférica, que é 1 atm. Então, olha só, quando você está aqui no fundo, você está sofrendo qual pressão aqui no fundo, ó? A falta de educação, eu nem perguntei, tudo tranquilo, Maria Eduarda? Você perguntou e eu Tudo, entendi, obrigada. respondi e emendei uma coisa na outra, né? Desculpa aí. Então, o que acontece? Então, aqui eu tenho, quando eu estou aqui no fundo do recipiente, eu sofro a pressão atmosférica mais a contribuição da água. Então, eu não posso esquecer, né? Por quê? Porque meu recipiente está destampado, tá? Se fosse eu não tenho aqui, tá? Se fosse um recipiente tampado, onde a pressão atuaria na tampa e eu estaria aqui no fundo, sujeito apenas à pressão do líquido, então seria apenas, tira 1 aí, ó, seria só 0,28, tá? Mas como o recipiente está aberto, então eu estou sofrendo a pressão do ambiente, da atmosfera, mais a contribuição aí do líquido. Tranquilos? Beleza? Aí agora eu vou voltar lá e fazer minha continha rapidinho. Então tá aqui, vou fazer uma continha de nada aqui, tá certo? Que é uma informação que vale a pena você memorizar também, tá? Vou imaginar como que seria calcular essa pressão, lembrando que pressão, tá? É força sobre área. Força sobre área, tá? Então vou imaginar essa coluna de água aqui. Só que eu não vou pegar qualquer coluna, não. Vocês viram que aqui tinha 3, deu um valor quebrado. Eu vou pegar 10 metros. Só para servir de referência, tá? Porque eu vou pedir que vocês memorizem isso, tá? Como você tem que memorizar uma fórmula, eu prefiro você memorizar isso aqui, que aí você faz até uma regra de 3, tá? Bem, a densidade da água é 1 grama por centímetro cúbico. Eu quero que você lembre como é que faz para transformar isso aqui. Por favor, não esqueça, ok? É isso que cai mais. Então, eu vou passar 1 grama, tá? Para quilograma. Então, eu tenho que multiplicar isso aí por 10 a menos 3, tá? Quilograma. E, como eu estou falando de volume, né? Densidade é metro cúbico. Centímetro cúbico. Vou passar para metro cúbico. E para passar isso aí para metro cúbico, eu vou andar 2 casas, mas como é ao cubo, vai ficar menos 6 metros cúbicos, ok? Bem, o 10 a menos 6, então aqui vai ficar 1, né? 1 por 1. Aqui vai ficar menos 3. Agora o carinha lá de baixo vai vir com positivo, né? Mais. Então vai ficar isso aí, ó. Gramas, quilogramas por metro cúbico, ok? Continha que eu estava fazendo aqui, tá? Então eu só transformei a densidade, né, da água aqui. Então aqui no final das contas vai ficar uma densidadezinha aqui de 1 vezes 10 a terceira, ou seja, 1000, né? Quilograma por metro cúbico. O que é metro cúbico, né? A gente está cansado de ouvir falar às vezes sobre uma caixa de 1000 litros. Uma caixa de 1000 litros, na verdade, ela é 1000 litros significa que ela é 1 metro quadrado. Ela tem 1 metro quadrado. Ela tem 1 metro de largura, né? Ela tem 1 metro em cada uma das dimensões, né? A base dela geralmente não é quadrada, né? Mas ela tem, se fosse quadrada, ela teria um quadrado na base de 1 metro de lado, mais 1 metro de altura. Isso aí corresponderia a uma caixa de 1000 litros, que seria 1 metro quadrado corresponderia a 1000 litros, só para ter noção de espaço, né? Então você imaginar 1 metro na sua frente, né? De lado e ainda de altura, então daria 1000 litros de água, só para a gente ter noção. Então um metro que é 1000 quilos, né? Na verdade, 1000 litros, 1000 quilos, né? Que a densidade é 1 para 1, então 1000 quilos ou 1000 litros é a mesma coisa. Então, beleza, eu vou calcular a densidade, primeiro a densidade de um líquido, né? Obter a formulazinha aqui da densidade de um líquido. Primeira coisa seria isso, tá?
Então eu falei que pressão é força sobre área, mas não é qualquer força, é a força peso. Então eu vou colocar aqui mg, tá? Para não ficar P de peso, P de pressão, sobre área, tá? Só que quando eu falo de área, lembra que eu falei sobre uma coluna, pedi para imaginarem uma coluna de ar, e agora eu estou pedindo para imaginarem uma coluna de água, né? Eu estou pedindo para imaginar uma coluna de água, tá? Então, eu estou pedindo para imaginar uma coluna de água. Então, na verdade, a área que eu estou pedindo para vocês imaginarem é a área de um cilindro, né? Seria a área de um cilindro aqui. E para calcular o volume desse cilindro, o volume, tá? O volume desse cilindro seria a área da base, né? Eu acho que vocês viram isso em matemática recentemente, a área da base vezes a altura da coluna. Vocês viram lá no aplicativo que o que é importante, na verdade, tá? É justamente a altura, né, que é importante. A quantidade de água no recipiente pouco importa, tá ok? Mas aqui, só para não ficar parecendo que eu tirei a fórmula do nada, né, eu estou só comentando aqui rapidamente aqui. Bem, então seria força-peso, que é mg sobre área. E massa, o que é massa? Bem, eu estou pensando em densidade, né? Eu acabei de falar densidade, né? Eu coloquei aqui que densidade, né? Nada mais é do que massa sobre volume. Então, se eu quero calcular... Cara, Oi. Clara, tô pedindo pra você aceitar, é? Oh, perdão. Ok. Beleza? Desculpa aí. Bem, então vamos lá. A massa, o que é massa? Massa seria densidade vezes volume, né? Por isso que eu já perguntei o volume ali, ó. Então, só para destacar aqui, no lugar de massa, no lugar de força eu coloquei mg, no lugar de massa eu coloquei densidade vezes volume, né? Traduzi aqui, vezes o g sobre a área. Agora, no lugar do volume, né? Então mantém densidade, você já sabe que é densidade, no lugar do volume, eu vou colocar o que seria o volume, né, de um cilindro. É a área da base vezes a altura. Então vou colocar a área da base vezes a altura. E o resto já não é novidade mais para vocês, que é o G, que é a aceleração da gravidade, e aqui a área. Então, olha só, eu tenho a área aqui em cima e tenho a área aqui embaixo. Então, não estou preocupado mais com a área. Minha pressão, então, de líquidos, né, de fluidos de uma forma geral, depende da densidade, do líquido, né? Se você não mudar o líquido, vai ser um fator constante, vai ser uma grandeza constante. A aceleração da gravidade também, se você não mudar de planeta, vai ser um fator constante. Então, vou deixar destacado aqui a altura, que é o que importa, então. Então, quer dizer que a minha pressão, né, em um líquido, pressão só do líquido, depende da densidade, depende da aceleração da gravidade e depende da altura, tá? Isso aqui é pressão em fluidos, tá? Isso é uma pressão em fluidos. Porém, né, lembra que eu mostrei lá no aplicativo o seguinte, quando eu falei da pressão aqui, ó, olha só, essa pressão aqui, ela é 1 mais 0,29, se a gente arredondar, né? 1 é atmosférica, né, que está aqui atuando sobre a superfície, e a outra foi graças a essa coluna toda, né, do início ao fim aqui, essa coluna de água, né? Então é 1 mais a coluna de água. Então essa daqui é a pressão atmosférica, a pressão total, eu diria, né? É a pressão atmosférica, que é 1, mais o 0,29, que é a pressão do líquido. Vou colocar do L aqui, tá? Do líquido. Então, a minha pressão total, tá? Ela vai ser a pressão ATM, se o recipiente estiver aberto, totalmente exposto, né? À atmosfera. Então, é a pressão da atmosfera mais a pressão do líquido, mais a pressão do líquido. Beleza? Então, isso aqui é um conceito importante, beleza? Muito importante aí.
tá? Destacando aí, beleza? Só que eu falei que ia calcular de 10 litros aqui, e de 10 metros aqui, e não calculei. Mas eu aproveitei e fiz o cálculo aqui, importantíssimo aqui, tá ok? Então, vou calcular a pressão da água de 10 litros, que eu queria que vocês guardassem isso aqui, ó, tá? Para fazermos uma regra de 3, tá certo? Bem, então, essa densidade, se eu fosse calcular essa densidade, ela seria densidade da água, só do líquido, e justamente de 10 metros, tá? Beleza. Então, essa densidade seria a densidade da água, só que em quilogramas por metro quadrado. Eu vou calcular isso aqui, ó, DGH, densidade 1000. O G, vou fazer vou considerar 10, tá? Altura, 10 metros. Então, olha o que eu fiz. Isso aqui é a pressão de 10 metros de água. Então, eu peguei a densidade, 1000, porque tem que ser em quilogramas por metro quadrado. Metro cúbico, perdão. O G, 10. E a altura, 10. Por que eu quero esse valor? Porque com esse valor eu vou achar quanto? Eu vou achar 100 mil, é pressão, Newton por metro quadrado. Que pressão é essa? Essa aí é a pressão de 1,0 vezes 10 a 5 Newton por metro quadrado. Ou seja, essa pressão aí é 1 atm. Tá? 1 atm. Então, eu queria que vocês guardassem isso aqui com muita calma aí, tá? Beleza? Tranquilos? Eu vou só encerrar minha